Boa noite a todos os meus irmãos. Mais uma vez quero saudá-los nessa mais oportunidade que temos aqui para falar ao seu coração, onde você estiver na sua casa, ainda nesses momentos que não podemos celebrar os nossos cultos de maneira coletiva. Contudo, eu quero saudar a todos, os irmãos de Sertanejos, irmãos de Uraí, os nossos irmãos de Congonhas, Santa Mariana, né? Aqui os nossos irmãos de Cornélio Procópio, da nossa região. E eu espero que ao você receber essa mensagem, você esteja grandemente abençoado, saudável, né? Acima de tudo. Quero desejar a você as bênçãos do nosso Pai Celestial, que traga a você paz no seu coração, segurança. E, acima de tudo, a certeza de que a palavra de Deus, ela preenche a nossa vida nesses momentos que o tanto precisamos e é tão necessário, né, para nosso crescimento espiritual e o nosso amadurecimento da fé. Mais uma vez, nessa noite, neste domingo, preparei uma mensagem e quero falar ao seu coração mais uma vez de um tema que é extremamente importante para o nosso crescimento, para a igreja. E isso traz paz ao nosso coração quando entendemos essa verdade. Se existe uma coisa que precisamos crescer na graça do Senhor, na compreensão da salvação, da nossa redenção, né? É para isso que a Bíblia foi escrita, a revelação de Deus veio para trazer a nós essa profunda revelação do seu caráter de amor, de graça e misericórdia. E nessa oportunidade eu quero falar a você, a sua família, sobre essa mensagem. Então, se você abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo trata exclusivamente da salvação pela graça, né? É uma compreensão que Paulo tinha, a experiência que ele teve com Cristo, deu a ele essa certeza, esta esperança, e com certeza isso para nós também traz entendimento, e traz paz, traz segurança, e acima de tudo esperança, né, da nossa eterna salvação na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo escreveu ao livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você entende que a salvação é um verdadeiro presente de Deus para você, que foi manifestado na pessoa de Jesus? Crê nessa verdade? Temos nós a certeza da salvação? Muitos têm dúvida. Muitos são crentes em Cristo que participam das cerimônias da igreja, estão lá envolvidos e às vezes têm funções na igreja e até dão estudos bíblicos, né? E ensinam outros acerca da salvação, mas por algum momento podem se sentir inseguros, né? Temerosos, né? Com respeito à sua salvação na pessoa de Cristo. Alguns alimentam dúvidas a respeito da posição perante Deus, sentem seus defeitos e por isso acham que não podem ter a segurança de sua salvação. Isso advém de uma compreensão equivocada da Bíblia acerca dessa verdade. Essa maneira de pensar indica que a pessoa ainda crê na salvação pelas obras e não entende a maravilhosa mensagem da salvação pela fé em Jesus. Mas esse não é o ensino bíblico. Salvação pelas obras não é o ensino bíblico. E nós precisamos nos aprofundar sempre nessa verdade, porque isso traz conforto ao nosso coração, à nossa mente. Um grande pregador, Charles Spurgeon, estava dirigindo uma série de pregações em uma cidade na Inglaterra e ele sempre chegava um pouco antes da hora de começar, com a oportunidade ali de cumprimentar as pessoas, né? Fazer ali um contato prévio antes da pregação, chegava mais cedo. E era uma daquelas noites, Spurgeon viu um jovem que estava ali, que aguardava o momento da mensagem daquela noite, e aí o pregador Spurgeon se aproximou daquele jovem que aguardava o sermão. Saudou e fez uma pergunta: jovem, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Foi a pergunta.
Uma pergunta veemente. Então o jovem respondeu: sim, eu aceitei. Então você está certo? Você sente a segurança que está salvo, certo? Perguntou Spurgeon a este jovem. E o jovem respondeu: ainda não estou certo da minha salvação, pois tem ainda algumas falhas. Né? Então Spurgeon, mais uma vez, vamos ler o texto da Bíblia? Vamos abrir a palavra. E abriu a Bíblia e vamos ler João capítulo 6, verso 47. O que diz nesse texto? Pode abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 6, verso 47. Folheou as páginas da Bíblia e ali leu aquele jovem. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, continuou Spurgeon, em face desta declaração, você está salvo? O jovem titubeou, né? Um pouco ali, pensativo, respondeu: na verdade, às vezes penso que estou salvo, mas me vem então algumas dúvidas, pois me sinto ainda um pecador. Essa foi sua resposta. Então Spurgeon, de novo, mais uma vez disse: vamos ler novamente essa afirmação de Jesus. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E agora? Está certo da sua salvação? Novamente o jovem não demonstrou convicção, certeza dessa maravilhosa bênção da salvação em Cristo Jesus. E olhando firme para o jovem, perguntou a ele: e ainda? Aí o jovem disse: às vezes realmente tenho essa convicção, mas outras vezes me sinto que ainda não cheguei lá, que falta muito a percorrer neste caminho. Spurgeon, então, com uma voz determinada, olhando firme para ele, perguntou: de quem você está duvidando? Quem fez essa declaração foi Jesus. O Filho de Deus, você está pondo em dúvida as palavras de Jesus? Qual é a sua insegurança? Qual é a sua dúvida com respeito à sua salvação? Então aquele jovem se conscientizou de que suas dúvidas a respeito da sua salvação não eram um sinal de humildade, de dependência, era apenas uma desconfiança do próprio Jesus. Ele tornou a nossa salvação algo certo e ele nos conduz nessa vida de triunfo e vitórias. E ele nos deu um novo sentido, um novo rumo em nossa vida. Quando Jesus veio aqui, viveu entre nós, se deu a si mesmo como um sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Portanto, nos deu essa segurança de que este é o caminho para percorrermos, que é o rumo seguro para a nossa maravilhosa e eterna salvação. Aquele jovem se conscientizou de fato que tinha dúvidas a respeito da sua salvação. Será que nós também estamos duvidando da afirmação de Jesus? Temos dúvidas de suas promessas? Será que é isso? Qual a causa principal de incertezas de muitos crentes a respeito da sua salvação? A resposta é a falta de compreensão da doutrina que chamamos justificação pela fé. Talvez essa tenha sido a falta de muitas pessoas em entender essa mensagem, essa verdade, que pode trazer tanto alento ao nosso coração, pode trazer tanta paz e tanta certeza do perdão que já recebemos em Cristo Jesus e nos dá a esperança de que teremos uma vida eterna. Qual é a situação da igreja hoje a respeito dessa doutrina básica que é tão fundamental, a salvação pela fé em Cristo Jesus? Em 1889, a escritora Ellen G. White, uma escritora que escreveu centenas, milhares de páginas acerca da fé, da vida cristã, e ela diz assim, isso escreveu em 1889, ela diz assim, não há um em 100 que compreenda a verdade bíblica sobre este tema tão necessário para o nosso bem-estar presente e eterno, que é a mensagem da justificação pela fé. Ela escreveu isso, foi baseado no contexto de uma grande discussão
sobre esse tema de verdade, de justiça pela fé, aconteceu numa reunião da Igreja Adventista em 1888. Então, depois desse grande movimento, dessa grande discussão, onde eles estavam buscando entendimento sobre essa verdade, ela escreveu isso. E eu repito mais uma vez: não há um em 100 que compreenda a verdade bíblica sobre este tema tão necessário para o nosso bem-estar presente e eterno. Ela estava falando exatamente da compreensão do tema da justificação pela fé. O oposto da doutrina da justificação pela fé é a doutrina da salvação pelas obras. É a salvação onde as pessoas buscam pelos seus próprios méritos, né? Encontrar salvação e vida eterna. Isto é uma compreensão equivocada. Há aqueles que tentam mesclar essas doutrinas, uma parte pela fé em Cristo e outra parte pelo esforço pessoal. Isso pode trazer, de fato, um grande prejuízo para o nosso crescimento desta verdade. Ela também escreveu, a escritora Ellen G. White, no livro Caminho a Cristo, página 17, ela diz assim: aos que professam servir a Deus, ao mesmo tempo que confiam em seus próprios esforços para obedecer à sua lei, formar um caráter reto e alcançar a salvação. Se o coração não é movido por uma intuição profunda do amor de Cristo, mas procuram cumprir os deveres da vida cristã com uma exigência de Deus, a fim de alcançar o céu, semelhante religião nada vale. Ela está, de maneira tão clara, nos explicando que esta visão, essa intenção ou compreensão de salvação pelo esforço humano, ou por obras, nada vale, não tem valor. Quais são os resultados que isso pode trazer quando não temos uma compreensão da verdade da justificação pela fé? Isso pode trazer incerteza a cada um de nós, ansiedade, desânimo, né? Quando nós lutamos para alcançar algum objetivo, algum mérito, e pelo esforço, e vemos que isso não acontece. Olhamos para trás e vemos tantas falhas, tantos defeitos de caráter que temos, e olhamos para Jesus e percebemos a sua vida perfeita, de santidade. Então isso pode trazer muito desânimo. Isso pode resultar numa vida de legalismo, né? De uma vida de buscar salvação pela obediência à lei de Deus. O perfeccionismo, né? A pessoa acha que ainda pode alcançar um estágio sem cometer pecado. Isso leva a uma visão perfeccionista, ao extremismo, e isso pode levar à apostasia, quando a pessoa percebe que durante a sua experiência religiosa não tem crescimento e, sobretudo, não tem paz. Porque se existe uma coisa que o cristianismo real, autêntico, pode trazer para a nossa vida, é paz, né? Então, se você está vivendo essa experiência de paz, eu entendo que você tem buscado, tem crescido na compreensão desta verdade. Mas se você anda angustiado, anda preocupado, anda sentindo culpa, talvez você precise olhar para Jesus e lançar sobre ele todo o fardo da sua vida, dos seus pecados, e confiar nos méritos da pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas os que compreendem e vivem de fato a profundidade dessa verdade, deste ensino de justificação pela fé, isso vai trazer muita paz, confiança e descanso em Deus, nas suas promessas, e sabem que suas promessas são verdadeiras e fiéis, de que Deus vai cumprir todas elas, e o nosso cristianismo não se baseia em sentimentos que são mutáveis e mudam pelas circunstâncias, mas em Deus, dependem totalmente, tem uma vida de total submissão a Deus, confiado nos méritos de Cristo, e eles marcham firmes para uma vida de crescimento. Sobre a questão da fé versus sentimento, também a escritura Ellen G. White explica sobre essa verdade. Ela diz assim: podeis sentir-vos deprimidos por enfermidades do corpo, mas isto não é evidência de que o Senhor não esteja operando dia a dia a seu favor. Juntai à vossa alma as doces promessas de Deus, né? Então, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão deprimidos, né?
são acanhados, né, em marchar com fé e com confiança. Ela diz que Deus está operando cada dia a nosso favor. Então, juntai a sua alma e as doces promessas de Deus e procure de fato viver essa verdade com alegria, com paz, né? A incompreensão da salvação oferecida por Deus pela graça em troca de boas obras. Há milhares que aceitam Jesus como seu Salvador, buscam estar a caminho da cidade celestial, mas carregam nas costas um pesado fardo, né, de culpas e em seus temores por suas imperfeições. Muitas das vezes, quando a gente fala de justificação pela fé, poderá surgir a tendência de pensar assim: será que a justificação pela fé é uma mensagem que olhamos para Jesus Cristo, ele nos salva, ele faz tudo por nós e na nossa vida não acontece nada? Não é isso, né? O resultado de ser salvo pela fé é uma vida de obediência. E temos que entender isso dentro do contexto bíblico, né? É o resultado, a obediência, as obras são resultado de que somos salvos pela fé em Cristo Jesus e pela manifestação do poder de Deus em nossa vida, pelo relacionamento que temos com Ele através da comunhão espiritual, buscando o poder do Espírito Santo, nós podemos viver uma vida de crescimento na graça. Essa é a experiência de cada crente que busca viver essa vida de alegria da salvação. Isso traz libertação, né? E, sobretudo, muita alegria. E é isso que nós procuramos buscar quando buscamos na palavra de Deus o entendimento da salvação. O que ensina, na verdade, a palavra de Deus sobre isso? Quando nós andamos na nossa experiência, muitos altos e baixos que podemos passar na nossa caminhada, e olhamos para Jesus Cristo e podemos contemplar o que Jesus fez na cruz, pagou o preço para os nossos pecados, né? E nos libertou dessa escravidão. E isso traz uma consequência muito feliz para nós, traz uma segurança muito confortadora. E eu oro e desejo para que você viva isso na sua experiência, onde você estiver agora, sinta que você está abraçado por Deus, que Cristo conhece a sua luta, a sua dor, as suas fraquezas, suas angústias, suas limitações, e diante de toda a sua história de busca, toda a sua vida de crescimento, ao andar e perceber que você precisa continuar crescendo, sinta que Deus está ao seu lado. Ele entende você, sabe o tanto que você precisa de poder para que você seja um crente vencedor. Quando nós entramos no encontro com Cristo na cruz, continuamos a caminhar com Ele, né? Ele está conosco e é o nosso guia e caminha conosco na direção certa, nos leva à direção certa e nos faz permanecer firme. E para isso, Cristo fez tudo por nós. Porque eu e você não podia fazer absolutamente nada no que diz respeito à salvação que vem exclusivamente da pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Que alegria essa verdade. Tem vivido isso, tem buscado isso cada dia. A doutrina da salvação pela fé em Cristo é exposta na Bíblia por preceito, por simbolismo, desde a promessa feita a Adão e a semente da mulher, que Cristo viria para ferir a cabeça do grande inimigo de Deus e dos homens, que é Satanás. Já ficou lá estabelecido o prometido libertação do pecado, lá em Gênesis 2, capítulo 2, verso 15. Depois essa promessa foi ali demonstrada pelo cordeiro oferecido por Abel e por Abraão, o pai da fé, pelos símbolos do santuário, pelos profetas que principalmente escreveram acerca da salvação. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele descreve ali com vivos detalhes o cordeiro, o sofrimento do cordeiro, o sacrifício de Jesus Cristo. Encontramos também ali pelos salmos de Davi, que apresentam de maneira vívida a salvação e o perdão como dádiva da misericórdia divina, que vem somente do nosso Pai Celestial, demonstrado na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento tem uma promessa de salvação que é Cristo. É uma promessa esplendorosa, uma promessa que nos faz viver
cada dia olhando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa parábola, essa mensagem foi exemplificada em parábolas, mostrando ali como Deus continua com amor misericordioso, que vai ao nosso encontro, vai à nossa busca, para nos resgatar deste mundo perverso. Encontramos essas verdades escritas através de parábolas, ensinadas através ali da dracma perdida, a parábola das bodas, da ovelha perdida, a parábola do fariseu e do publicano, a pérola do grande preço, né? Também nas sublimes palavras de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo foi um grande teólogo, o teólogo da justificação pela fé. E em suas cartas esclarece de maneira muito brilhante essa verdade da graça, da fé, da salvação, inteiramente por Jesus Cristo e seu sacrifício pelos pecadores. Meditemos nessa verdade com alegria, com esperança. E eu fico às vezes pensando nas nossas lutas diárias, né? Como a gente pode viver uma vida mais fortalecida e perseverante? É a compreensão desta verdade. É isso que precisamos. E quando nós entendemos dessa verdade e cada vez mais aprendemos sobre o nosso verdadeiro Salvador Jesus Cristo, nós sentimos o desejo, isso vem pelo poder do Espírito Santo, o desejo de amá-lo cada vez mais, de viver mais para ele, de servi-lo, de testemunhar desse amor, e isso faz uma diferença muito grande na nossa vida espiritual. Jesus declarou com toda a nitidez, com toda a clareza, né, a grande verdade da vida cristã. Lá em João capítulo 14, verso 6, ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Tem olhado isso com fé, com confiança, com certeza? À beira de um caminho nós encontramos indicações úteis, né? Avisos, orientações, né? Você vai numa estrada e tem lá a orientação, as advertências, não ultrapasse, né? Use luz baixa, veja a quilometragem máxima, né? As indicações de proximidade de cidades. Isso é apenas um caminho. Aí nós respeitamos isso e vamos viajar com segurança, né? Há leis maravilhosas que Deus deixou para nós. Orientações, regras, né? Para nos ajudar a viver de maneira correta, de maneira sábia e de maneira saudável, de maneira harmoniosa com a sua vontade. Mas tudo isso é apenas indicações, orientações, né? Mas o caminho somente a Cristo. Tudo que essa lei nos apresenta é apontar que somos pecadores, ela nos mostra regras corretas de que devemos seguir, obedecer, e isso nos faz viver feliz quando nós seguimos essas orientações da sua santa lei, mas também precisamos olhar para Jesus Cristo, que é o nosso único caminho. E é possível que muitas das vezes na nossa caminhada e nossa jornada nós podemos até correr o risco de trocar, sair do caminho correto, né? É possível que a gente desvie do caminho, é possível isso. Ninguém está isento dessas falhas, né? De quedas, de fracassos e até de desviar do caminho correto, mas há sempre uma oportunidade de olhar para Jesus Cristo. Ele sempre está de braço estendido, sua misericórdia, seu amor, e isso vai nos trazer de fato a certeza da nossa salvação. E eu apelo a você nessa noite, procure viver essa verdade cada vez mais aprofundada na tua experiência. Isso vai fazer uma diferença muito grande, né? Na tua fé, no teu crescimento e na tua vida. E aí você poderá entender que ao aceitar Jesus como seu salvador pessoal, você é uma pessoa salva. É bem verdade que o progresso da salvação é diário, né? Essa experiência diária de viver pela fé em Cristo Jesus. E o próprio Jesus demonstrou isso de maneira muito clara. Essa doutrina da justificação pela fé, ela oferece a solução para todos os nossos problemas. E também até problemas para a igreja, né? Igrejas que muitas vezes têm dificuldades, falta de entendimento de perdão, muitas das vezes igrejas que têm um clima tenso, né? Falta harmonia, falta amor, falta união. Talvez há necessidade de aprender mais sobre essa verdade, né? A apostasia muitas das vezes se torna
altamente uma circunstância possível quando a gente vive sem entender essa verdade. Mas quando nós entendemos que somos salvos em Cristo Jesus pela graça e que Ele nos dá o poder de viver a vida cristã, aí a apostasia torna uma coisa mais improvável. E isso porque nós crescemos, olhamos para Jesus e sentimos a necessidade de continuar crescendo na comunhão diária, constante com Ele, no aprofundamento da experiência espiritual. Uma experiência com Cristo é a mais efetiva motivação para vivermos uma conduta correta de vida. Olhar o modelo que é Jesus Cristo, né? De amor, de obediência perfeita. Isso nos faz buscar viver uma vida mais correta e nos faz crescer na espiritualidade. Isso vai fortalecer a nossa vida cristã. Há muitos métodos de que as pessoas têm buscado viver a vida cristã e muitos têm falhado. Mas se você olhar para Jesus Cristo, como seu eterno e maravilhoso Salvador, você será um crente vitorioso. E nesta noite eu quero deixar essa mensagem ao seu coração, que ele possa alcançar a tua vida e você seja grandemente abençoado. E tenha certeza que o teu passado foi apagado, né? Deus te perdoou. Morreu por ti, morreu por mim, nos deu perdão e continua nos dando poder para viver a vida eterna. Salvação é algo colocado ao nosso dispor a Deus pela graça. É só aceitá-la e vivê-la. É interessante que o grande pregador Moody escreveu este significativo pensamento. Ele dizia assim: olhando para mim, não vejo como poderei me salvar. Olhando para Jesus, não vejo como me poderei perder. Tem você essa segurança? Tem essa certeza? Aceitemos de todo o coração esta verdade. E que onde você tiver a oportunidade de ouvir essa mensagem, sinta-se que há grandes possibilidades, né? Há oportunidades de a nossa vida ser completamente transformada pelo poder da graça de Deus. E vivemos uma vida de crescimento no aguardo da bem-aventurada esperança da volta do nosso Salvador, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te fortaleça e sinta a certeza da salvação em Cristo Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade de entender, de estudar a doutrina maravilhosa da justificação pela fé em Cristo Jesus. Ao entender claramente aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, escreveu em Gálatas, quando diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Que a gente possa entender cada dia o maravilhoso dom que é Cristo Jesus para cada um de nós. Abençoe cada pessoa agora que tenha a oportunidade de ouvir essa mensagem, que ele seja grandemente abençoado e fortalecido e sinta-se vitorioso na certeza de que em Cristo Jesus há a grande esperança de salvação. Obrigado, Senhor. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, que Deus te dê uma semana abençoada. Cuide de você e proteja. Um grande abraço.